Oi, bom dia pessoal, aqui é a Mel. Esse é mais um vlog literário. Hoje é dia 1º de agosto, falta 2 minutos para meio-dia e eu vou tentar fazer um vídeo rapidinho, só mostrando o que eu leio num dia. Um dia ideal, claro que um dia as coisas deem tudo certo, que eu consiga acordar no horário e consiga ler tudo que eu gostaria de ler no dia. Eu acordo por volta das 6, faço meu café e começo o meu dia lendo. 7 horas da manhã, das 7 às 7h30, eu leio esse livro aqui, ó, Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. Ela é uma autora italiana e esse livro é muito bom, mas é muito, muito bom mesmo. Para mim, é um livro 5 estrelas favoritaço. Eu particularmente estou amando, amei, falta bem pouquinho para eu terminar ele, faltam 30 páginas. Eu acredito que até o fim de semana, em 3, 4 dias no máximo, eu termine. E ele conta a história de uma senhora, uma jovem senhora, né, 43 anos, eu tenho 42, então, uma jovem senhora. E ela compra um caderno que ela começa a usar de diário. E aí ela conta a história da família dela, fala do serviço dela, do trabalho. E é muito interessante, é muito, muito bom. Eu tô amando e eu recomendo para quem quiser ler. Eu acho muito interessante, é muito gostoso de ler. Como eu já tô terminando ele, a minha próxima leitura, logo em seguida dele, vai ser essa aqui, ó. Frankenstein. Esse aqui é o livro do mês da leitura coletiva da Ana. E eu já tô me preparando para começar a ler ele, que já tá na hora, né? Hoje é dia 1º, então daqui uns 2, 3 dias já devo estar começando a ler ele. Eu acredito que todo mundo conhece a história de Frankenstein, mas sempre interessante ler o livro para saber detalhes e coisas detalhadas mesmo sobre o livro e sobre a história. É um livro que toca o sentimento das pessoas, é um livro bastante intenso. Acredito que eu vou gostar bastante. Esse aqui, a gente fala dele depois, mais pra frente. Daí, geralmente, eu vou pra academia, estudo um pouquinho de manhã. E depois do almoço, como forma de descanso ativo, eu tô lendo esse livro aqui, ó, o Livro das Semelhanças. Que é um livro de poemas, poesias. Ele é da Ana Martins Marques. Esse aqui é o livro que eu tô lendo porque ele é um livro da lista dos livros da Federal. Eu já li todos os outros, só tá faltando esse. E eu tô lendo faz 2 dias e eu já cheguei quase na metade do livro. Ele é bem rapidinho. Tem poemas que são assim, tipo, meia página. Então é bem rapidinho. Eu acredito que eu vou terminar ele bem rápido. Daí eu não sei se eu vou ler alguma coisa no lugar dele ou se eu só vou expandir a outra leitura que eu faço à tarde. Que daí eu vou ler mais tempo a outra leitura. Eu leio ele meia hora também, geralmente dá 1h30. E é bem simples, rapidinho. Eu li ele ano passado, porque ele já estava na lista, e não tinha gostado. Esse ano eu tô vendo com outros olhos, eu tô gostando bem mais. Até marquei alguns poemas que eu achei engraçados e interessantes. E é poema. Pra quem gosta de poema, é legal, né? Então, não tem muito o que falar. O outro livro que eu tô lendo à tarde, que eu leio daí da 1h30 às 2h, que eu faço 1 hora de descanso ativo depois do almoço, que eu paro ao meio-dia, meio-dia e meia eu paro. E daí eu descanso até as 2h, a hora que eu volto a estudar. É Drácula, essa edição maravilhosa, que tem aqui vermelho, que eu esqueci o corte é vermelho. Ele tem aqui, assim, eu esqueci o nome dessa parte também. Gente, eu não tô acostumada com os nomes das partes dos livros, nada de literatura, mas eu vou aprender, eu prometo. Esse livro tá sendo muito interessante, muito curioso. Por mais que todo mundo já conheça a história do Drácula, dizem que essa história é um pouquinho diferente. Por enquanto, o que eu já li, eu tô na metade dele, mais ou menos. É uma história normal, né? Não aconteceu nada de muito, muito diferente do que a gente já conhece, mas é bem legal. Ele é um romance epistolado, eu acho que se chama assim. Não sei, não tenho bem certeza, mas eu acho que esse é o nome do romance. Porque ele é escrito em forma de cartas, telegramas e diários. Ele é todo descrito dessa forma. Ele não é um texto tipo corrido de
Não sei, eu não sei, eu não entendo nada de literatura, gente. Eu tô aprendendo, vocês têm que ter um pouquinho de paciência comigo. Ele não é um texto descritivo, assim, tipo, aconteceu isso, 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 daí aconteceu aquilo, aquilo, aquilo. É uma carta de fulano para fulano, aconteceu isso, isso, isso. Aí, no diário de fulano, fulano descreve que aconteceu aquilo, aquilo, aquilo. É muito interessante essa forma, deixa o texto muito mais ativo, deixa o texto muito mais curioso, é bem legal. E esse aqui, que é um texto, ele é um livro grande, né? Eu acho que eu vou demorar pelo menos mais um mês, pelos meus cálculos, mais um mês para terminar ele. Daí depois eu estudo. Eu passo o resto da tarde estudando. Quando eu tô com a tarde tranquila, então num dia ideal, é isso que eu tô falando, minhas leituras no dia ideal. Quando eu estudo rápido, que eu tô com a tarde tranquila, eu leio o Mindset. Dá pra ver que bastante marcação. É um livro um pouco de psicologia, um pouco não, bastante de psicologia, para qualquer um ler, não só para psicólogos. Ele tá clareando bastante minhas ideias. Eu acho ele muito interessante. Eu li uns 30% mais ou menos Ele fala sobre você ter um mindset fixo ou um mindset... Putz, agora eu esqueci o nome, viu? Ler tanto livro também às vezes não é tão bom. O mindset fixo é a pessoa que tem aquelas ideias fixas, aqueles que não mudam, que tem um... É melhor vocês lerem o livro que ele vai explicar melhor. Mas é muito interessante e você começa a ver como você tem pensamentos que você não muda e como isso prejudica a sua vida, como é mais fácil você ser mais flexível e como você se adapta muito melhor sendo mais flexível. Isso é uma coisa meio óbvia, mas é que o livro deixa uma coisa bem clara, ele vai trazendo exemplos e tal, e você vê... Tem gente que prefere ser inflexível, mas enfim, é muito bom. Mas esse aqui eu leio só quando eu tenho tempo, não leio todo dia, mas eu trouxe mesmo assim pra vocês verem, faz parte da leitura. Esse aqui eu comecei faz 2 dias, o livro do Desassossego. Esse aqui eu tô lendo, mas eu leio bem pouquinho, eu leio de 5 páginas, nem isso, 4, 5 páginas por dia. Faz 2, 3 dias que eu comecei. Eu leio lá 10 poemas, são alguns poemas pequenos, coisas pequenas. Eu marquei algumas coisinhas, é muito interessante. As ideias do Fernando Pessoa são... o que ele traz é muito rico. E eu não posso comentar muita coisa porque eu conheço muito pouco dele. Eu ainda quero estudar melhor esse escritor e estudar melhor os poemas dele, mas eu já ouvi falar muito bem dele. Então eu resolvi começar a ler sobre ele. Ele é o escritor, o poeta favorito da minha madrinha, então vamos lá. Mas esse aqui eu leio aleatoriamente durante o dia, assim, um pedacinho. Quando eu tenho um tempinho, eu vou descansar entre uma e outra matéria, porque é rapidinho, dá lá 5, 10 minutinhos e daí eu leio um pouquinho. Aí eu passo o restante do dia, tá? Estudei, tomei meu banho, enfim, jantei. À noite, antes de dormir, eu tô lendo Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro, ele é surpreendente. Eu tô bem no finalzinho dele também, faltam 30 páginas. E eu não sei ainda o que vai acontecer no final, porque eu não sou uma pessoa que fica especulando o que vai acontecer no livro, e eu vou pro livro de peito aberto. Eu nunca sei o que vai acontecer, e eu nunca fico pensando, meu Deus, e agora? Será que isso vai acontecer? Será que vai acontecer aquilo? E se acontecer assim, essa... Eu simplesmente leio. Eu simplesmente vou lendo e deixando a minha mente ir junto com o que tá acontecendo. Então eu não tenho ideia do que vai acontecer. Eu não fico naqueles, meu Deus, vai acabar tudo bem, vai acabar tudo mal? Não, eu vou. E eu tô gostando muito desse livro. Eu diria que tanto quanto Caderno Proibido, ele é muito, muito bom. E nesse eu não anotei nada, porque, na verdade, o Caderno Proibido foi o primeiro livro que falou comigo. Depois que o Caderno Proibido começou a falar comigo, que eu comecei a anotar, eu pensei, putz, podia ter anotado nesse. Então, talvez daqui uns anos, um ano mais, eu releia ele, provavelmente eu vou reler ele e eu vou fazer as anotações, porque depois que eu comecei a anotar no Caderno Proibido, eu pensei, nossa, tinha tanta coisa que eu devia ter anotado, que eu queria ter anotado, coisas que eu queria ter sublinhado e ter marcado aqui, mas daí eu já tava mais da metade do livro, eu não ia começar a marcar do nada, mas enfim, recomendo a todos, eu acho que é uma leitura excelente, te traz muitos pensamentos, te traz
reações, sentimentos, e é muito, muito bom. E para esse aqui, já como eu tô no final, eu já escolhi outro para ler depois. E eu vou ler Primeiro Amor, do Turgenev. Eu li A Morte de Ivan Ilitch, dos russos, até agora foi o único que eu li, e apaixonei, adorei, e pensei, meu Deus, se todos os russinhos forem que nem ele, eu vou ser apaixonada por eles. E esse aqui é um livro curto, que eu quero começar com os mais curtos e os mais tranquilos. Dizem que é bom e que é tranquilo, então eu vou ler ele em seguida. Acredito que no fim de semana já devo começar, pelo começo da semana que vem. E espero que eu goste, né? A princípio é pra gostar. E depois desse é pra eu ler, começar os mais grossos dos russos, e vamos ver se vou continuar apaixonada por eles. E depois, pro final de noite, mesmo antes de dormir, não vou dizer que eu leio todo dia. O ideal era ler todo dia. Eu faço o meu devocional. Mas, sabe como é que é? A gente falha muito nisso. E eu vou dizer que eu sou preguiçosa. E é feio falar isso, mas enfim. À noite, não toda noite, mas de noite antes de dormir, eu leio o Livro dos Médiuns. Aqueles todos eu leio meia hora cada um. Esse aqui eu leio durante 15 minutos, porque eu acho que é um conteúdo denso que você tem que raciocinar, tem que interpretar, tem que introspectar ele. Você tem que digerir ele. Não adianta você ler, pegar desculpa. Não adianta você pegar um livro desse e simplesmente ler. É um livro para você pensar em cima, para você refletir. Então, eu leio 15 minutos do Livro dos Médiuns, leio algumas perguntas, algumas coisas. Eu já li o Livro dos Espíritos e agora eu tô lendo o Livro dos Médiuns. E esse aqui eu demoro bastante para ler porque eu gosto de refletir. Eu leio 15 minutos do Livro dos Médiuns antes de dormir. E a Bíblia. A Bíblia é um livro que eu leio um pouco com o intuito de estudo e um pouco com o intuito de literatura mesmo, de curiosidade histórica. Eu leio como se fosse uma história, como se fosse contando uma história, para saber o que está acontecendo. A Bíblia que eu tenho é essa versão aqui, que eu ganhei da minha avó. Eu já li, não sei se vai dar para ver, esse tanto aqui, o que é relativamente bastante, parando para pensar que ela tem mais de 1.500 páginas e as letras são minúsculas e as páginas são finíssimas. Deixa eu até ver em que parte que eu tô. Eu tô em Juízes 6.7. Não me pergunte sobre o que é, porque eu acho dificílimo de ler isso aqui. É difícil de entender, é muito nome de lugar diferente, é muito nome de gente, é bem complicado, então eu leio mais com uma visão histórica mesmo. E eu não procuro ficar, não guardo nome, não guardo lugar, nada. Eu simplesmente vou passando por isso e vou entendendo os acontecimentos, o que Deus foi passando, o que os principais personagens foram passando e por que as coisas foram ocorrendo. E é isso que eu tô pegando, captando. Provavelmente eu vou precisar ler depois mais uma ou duas ou três vezes, eu não sei. Eu não sei como é que vai ser, eu não tô prevendo o futuro. Eu tô dando aquela primeira lida para entender o básico. E essa é a minha leitura diária, gente. Dá por volta de 2h30, 3 horas de leitura por dia, divididinha entre manhã, tarde e noite. Dá umas 3 horas por dia, mas dá... Num dia ideal, que é o dia que eu tenho tempo de fazer tudo, dá 3 horas por dia. Num dia que eu não consigo ler tudo, eu leio 1h30, mais ou menos, por dia. E eu acabo deixando um livro da tarde, e esses de estudos e de poesias eu acabo pulando também. Mas eu leio sempre o Caderno Proibido, que é o da manhã. Um dos livros da tarde, geralmente o livro de poesias, que é o da Federal, que eu não pulo. E eu leio geralmente Ensaio da Cegueira, a não ser ensaio sobre a cegueira. A não ser que eu esteja muito cansada e não conseguir acabar dormindo. Dá 1h30, pelo menos, dá 1h30 a 3 horas por dia. E é isso aí, esses são os livros que eu leio em um dia. Acho que é bastantinho, né? E é um pouquinho por período. E eu ainda sobra tempo para mim para eu estudar. Eu consigo estudar um pouco por período também.
Dá tempo de ir pra academia, por mais que eu não esteja indo, tô negligenciando legal a academia. Essa semana eu quero ver se esse mês de agosto eu encaixo. E como faltam só 2 meses pro vestibular, também eu preciso dar um... Eu tô devagar, quase parando com os estudos aí. Essa semana tirei uma semana pra dar uma descansada, acabei lendo mais. Mas agora vou voltar com tudo, porque é um pique. Porque são só 2 meses. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E me contem aqui embaixo também se vocês estão lendo alguma coisa, o que vocês estão lendo. Se vocês me indicam algum livro para ler, quanto que vocês estão lendo. E se vocês puderam ver, o meu livro do Frankenstein tá fechado ainda, porque eu compro os livros e deixo fechado para não pegar pó. Eu só abro quando eu vou começar a ler. Tanto que O Primeiro Amor, do Turgenev, eu abri agora para mostrar para vocês, porque ele tava rasgadinho. E daí eu não queria mostrar ele rasgadinho ali, a capinha dele, não do livro. A embalagem tava rasgadinha, daí eu acabei abrindo ele agora, mas ele tava fechadinho também. E eu consigo manter eles fechados numa boa, não me deixa ansiosa, nem fico agoniada por estar fechado. Não sei porque eu prefiro manter eles fechados, porque daí eu acho que mantém eles mais limpinhos por mais tempo. E não esqueça de curtir o vídeo se você gostou. Se você puder se inscrever, eu vou tentar manter aí a frequência de um vídeo por semana, por mais que eu sempre fale isso e acabe demorando 2, 3. Eu já tô com alguns vídeos aí no gatilho, prontos pra só postar. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.